Olá, nesse vídeo vamos abordar o tópico 5 sobre valor e necessidade social. Até aqui traçamos os principais elementos que constituem uma economia mercantil simples, em que os meios de produção não são capital, pertencem aos trabalhadores diretos, e em função disso, os preços que se formam no processo de mercado, em função de que a produção se volta ao mercado e a distribuição ocorre a partir dos preços de mercado, esses preços tendem a ser proporcionais às quantidades de trabalho, prevalece no mercado uma igualação dos trabalhos pela sua produtividade média. Então, os preços são proporcionais aos valores, e o valor é o centro de gravitação dos preços de mercado. Esse quadro teórico vai se modificar com a inclusão do capital, e aí os preços irão gravitar em torno de um preço de produção. O preço de produção não é proporcional às quantidades de trabalho, ele não iguala as quantidades de trabalho, ele irá igualar os capitais em concorrência. Mas o processo de mercado que faz os preços oscilarem em torno do valor ou em torno do preço de produção, esse processo de mercado é o que nós vamos considerar nesse tópico, tratando aí da influência da demanda, que expressa a necessidade social dos diferentes bens, a influência dessa demanda sobre os preços e, eventualmente, sobre o valor. Nós usamos como referência para esse conteúdo um capítulo de Isaac Ilyich Rubin, um autor russo dos anos 20 do século passado. E nesse texto, nesse capítulo, ele apresenta e faz um confronto entre duas concepções sobre a determinação do valor pela quantidade de trabalho. Duas interpretações da própria teoria do valor de Marx. A rigor, isso não nos interessa, e sim a exposição que ele faz da concepção original de Marx, dita técnica, em contraposição a uma outra abordagem errônea, dita econômica. E ao abordar a influência da demanda e como se dá um mecanismo de mercado, o Rubin, de fato, incorpora a consideração da demanda na determinação dos preços, e a partir da abordagem de Marx chegamos a uma teoria do valor e dos preços sem as curvas de oferta e demanda que caracterizam a abordagem convencional. Então, apresentaremos um mecanismo de oferta e demanda que afeta os preços, sem a postulação de curvas contínuas de oferta e demanda. Marx aborda esse tema, na verdade, somente no livro 3º, no capítulo 10, quando os valores já foram, digamos, transformados em preços de produção. Mas podemos trazer essa discussão para cá, tomando como eixo de variação dos preços o próprio valor proporcional às quantidades de trabalho. Na concepção de Marx, o valor não se altera com a quantidade produzida, na medida em que ela entra em desencontro com a demanda. O valor não vai se alterar, mas os preços sim. E o mecanismo de mercado, que opera a partir das discrepâncias entre oferta e demanda, incidindo nos preços, esse mecanismo faz convergir o preço para o valor.
tá? E isso se expressa no preço médio ao longo de um período maior. Então a gente pode dizer que, grosso modo, o estado da tecnologia determina o valor. A esse valor normal corresponde uma certa quantidade demandada, e essa quantidade demandada determina o que deve ser a oferta normal. E a demanda vai afetar a determinação do valor quando ocorrer um aumento ou até eventualmente uma diminuição autônoma da demanda, e isso implicar o uso de técnicas de produtividade distinta para gerar a oferta necessária. No caso de um aumento da demanda, eventualmente a oferta terá que ser suprida com produção de produtividade inferior, portanto com maior dispêndio de trabalho. Isso vai afetar as condições médias da oferta e assim o valor. Em geral, a demanda vai depender também do valor, e existe uma relação inversa. À medida que seja possível ofertar os mesmos bens por preço menor, porque implica um menor dispêndio de trabalho, haverá, ou se supõe que tendencialmente haverá, uma quantidade demandada maior. A outra concepção errônea que o Rubin se refere toma o valor como um dado do total do setor, em função do que seria a quantidade de trabalho total de equilíbrio. E aí, na medida em que a produção se afasta dessa quantidade total necessária, os valores unitários iriam se alterar. Mas isso aí é uma leitura que não vai nos tomar muito tempo aqui, é só uma referência, já que o artigo faz essa contraposição para sustentar a interpretação correta da teoria de Marx. A ideia que Marx faz acerca da demanda é de uma quantidade que varia inversamente com o valor. E essa relação não é uma relação fixa, ela muda, pode mudar rapidamente, tá? E nem estável em todos os níveis de preço. Tá? Ou seja, à medida que o preço ou o valor varia, pode eventualmente desaparecer a quantidade demandada ou sofrer grandes mudanças. A demanda não pode nunca ser um ponto de partida para uma análise do sistema econômico, porque ela mesma é afetada pelas necessidades e pelo poder aquisitivo, pela distribuição da renda. Então eu preciso compreender a produção e como que a produção se articula com a distribuição para ter uma noção da demanda. A demanda pode mudar independentemente do valor. Ela tem, digamos, determinantes próprios. E, de fato, ela é afetada pelo preço. Se a produtividade no setor se altera, nós vamos ter impactos na demanda. E Marx traz a noção de elasticidade, sem usar a palavra, no sentido da noção do quanto que a quantidade demandada se altera quando os preços se alteram. Lembrando que são alterações em sentido inverso. Se os preços caem, a quantidade demandada deve aumentar, e essa reação que a quantidade demandada tem, o Marx indica que ela varia com a natureza da necessidade. Produtos de necessidade básica vão ter a sua quantidade alterando menos em função do preço. Pelo lado da oferta, basicamente são duas situações possíveis. A oferta poderia ser expandida com custos constantes ou com custos crescentes. A primeira situação
seria típica da produção industrial, embora possa acontecer na agricultura, e a segunda situação seria típica da agricultura, embora também possa acontecer na indústria. Se os custos são constantes ou crescem, depende das técnicas produtivas existentes em uso. Marx não supõe que exista apenas uma técnica, normalmente raciocina como se houvesse pelo menos 3 padrões técnicos contemporâneos na produção em cada setor, pensando sempre em termos de produtores que têm uma técnica de produtividade média e também aí uma faixa de produtores acima ou abaixo da média. No caso da oferta com custos constantes, basicamente a produtividade do trabalho, portanto, o tempo de trabalho socialmente necessário à produção determina o valor determina a demanda normal, em termos de quantidade, e a quantidade ofertada se ajusta a essa demanda normal. Quando muda a produtividade e, portanto, o valor, muda o centro de gravitação do preço, todo o sistema se ajusta, porque aí a demanda irá se alterar, e esse impacto pode ser mais que proporcional à variação do preço, e nós teremos aí uma oferta reagindo, tá? Sendo que essa reação da oferta pode trazer novas mudanças também da produtividade, porque a escala se amplia e aí há eventual possibilidade de novos recursos técnicos. Na visão do Marx para essa economia mercantil simples, a distribuição do trabalho social entre as diferentes atividades vai se orientar pelo sistema de preços. Não é um dado prévio, mas é um resultado que, na verdade, está sempre se processando. E como é que o trabalho vai se distribuir entre as diferentes esferas? Onde os preços estiverem acima dos valores, por um excesso de demanda sobre a oferta, os produtores vão se deslocar para esses setores, porque neles o trabalho estará rendendo mais. Onde os preços estiverem abaixo dos valores, por um excesso de oferta, nós teremos saída de trabalho desses setores. Então, o sistema de preços sinaliza, tá? E na medida em que os agentes têm mobilidade, tá? Há um movimento incessante em torno do processo de equilíbrio. E aí acontece que o equilíbrio entre oferta e demanda em cada esfera é interdependente do equilíbrio nas demais esferas. Porque onde um mercado estiver desequilibrado, vamos dizer, com excesso de oferta, tá? E portanto forçando o preço à queda, a tendência é os produtores saírem. Mas nisso eles ingressam em outros setores, ampliando a oferta e com isso perturbando o equilíbrio eventual que havia nesses setores. Então não há um processo que se esgota e a ocorrência de cada mercado afeta os demais. É como um modelo de equilíbrio geral, tá? Do tipo walrasiano, que existe dentro da corrente principal do pensamento econômico. Só que aqui, na perspectiva do Marx, não existe a ideia de que se vai chegar a um equilíbrio, né? Ao contrário, os desequilíbrios tendem a se propagar, gerando movimentos compensatórios que, por sua vez, geram novos desequilíbrios num processo contínuo. No modelo do Walras, ele alcança o equilíbrio porque ele introduz uma hipótese irreal. Tá? Suponhamos que haja um leiloeiro que não deixa nenhuma transação acontecer até que
todos encontrem-se de acordo. Tá? Não existe. Aqui também não existe, como no mundo real, então apenas se retém a ideia de que os mercados são interdependentes, tá? E que não há como estabelecer um equilíbrio num sem considerações com os impactos nos demais mercados. A demanda, a gente já comentou, pode experimentar mudanças autônomas, podem advir de alterações nas necessidades, novos hábitos, mudanças de hábitos, ou no poder aquisitivo, tá? De parte da população ou de toda a população, mudanças distributivas. Essas mudanças na demanda tendem a ser acompanhadas por mudanças da oferta, e isso não vai provocar uma mudança no valor se houver custos constantes, tá? Se as condições de produção, em média, forem mantidas para produção adicional, no caso de ter havido aumento da demanda. Se a oferta não se altera a um prazo curto, uma ampliação da demanda vai provocar uma elevação dos preços. Agora, supondo que a oferta possa de fato alcançar essa demanda ampliada, os valores não se alteram, o preço vai voltar a cair quando a oferta se equilibrar com a demanda. Se nós tivermos uma oferta com custos crescentes, seria a expressão de que técnicas distintas estão em uso, com produtividade diferente, de modo que para ampliar a oferta é preciso que mais produtores de produtividade inferior se façam atuantes. Nesse caso, uma mudança da demanda, digamos um aumento, tá, deve alterar a dominância da técnica produtiva dentro do setor. Nesse caso, a demanda estaria determinando também o valor. Vamos dizer que fosse um aumento da demanda, precisaria dos produtores de pior produtividade numa escala maior, mais presentes, mais produtores com essa técnica inferior, vai alterar as condições médias de produção para mais tempo de trabalho, o valor teria se alterado. O exemplo clássico é a produção de bens agrícolas, que mediante uma demanda acrescida precisam ser produzidos em terras de pior condição e requerem mais trabalho. Poderia ser também o declínio da demanda. Nesse caso, um declínio autônomo na demanda poderia levar a que permanecessem no mercado somente produtores de maior nível de produtividade. Então, nós teríamos aí uma alteração no valor também, resultando de uma mudança original autônoma na demanda. Nesse caso, ou nessa situação da economia mercantil simples, com os mercados interrelacionados, a lei do valor, que faz os preços proporcionais às quantidades de trabalho, o valor regulando, portanto, as trocas, regulando também a distribuição do trabalho social, o valor regula a oferta e a demanda, que determinam o preço. Em equilíbrio, com oferta igual a demanda, o preço será igual ao valor. Daí que não consiga explicar o nível do preço pelo mecanismo de oferta e demanda. Eu consigo, a partir do mecanismo, explicar os movimentos dos preços. Mas quando eles se estabilizam, ou a partir de uma ideia de igualdade de oferta e demanda, eu preciso de um fator determinante para explicar o nível do preço. Podemos agora fazer uma comparação com a teoria neoclássica. No texto do Rubin, ela é referida como escola matemática inglesa, porque já se trata aí, no início do século XX, dos seguidores de Marshall,
que, ao contrário da própria ideia do Marshall, levaram a matematização da teoria econômica ao extremo e se focaram bastante nessas linguagens matemáticas e nas equações para determinar oferta e demanda e preços. Então, oferta e demanda são apresentados como relações definidas que determinam o preço. O preço como o próprio valor, é idêntico. Tá? A oferta é uma relação que é positiva em relação ao preço. Ou seja, quanto maior o preço, maior a oferta. Para aumentar a oferta é preciso um preço maior. E a demanda também depende do preço, é uma função, no caso, inversa do preço. Então, nós temos duas funções, oferta e demanda, que são funções do preço, e essas relações definidas juntas determinam o preço, como aparece aqui neste gráfico, que poderá parecer familiar, mas tem alguma diferença importante com os gráficos que vocês encontram nos modernos manuais de economia. Esse gráfico seria uma representação do conjunto do mercado e não de uma empresa. Qual é a questão que difere esse gráfico do comum? Tá? É que nós temos embaixo os preços e na vertical as quantidades, certo? Justamente porque as quantidades são a variável independente. Quantidades demandadas, quantidades ofertadas como função do preço. Então essa é a apresentação gráfica de acordo com as regras da matemática. Acontece que os economistas subverteram as regras de apresentação gráfica e criaram os gráficos em que a quantidade está no eixo das abscissas. Tá? Mas não é difícil raciocinar em cima desse gráfico invertido, até porque o sentido das curvas fica igual. Tá? Então ali nós temos uma curva de oferta que está nos dizendo o quê? Que para níveis de preço maiores, de 1 a 10, há níveis crescentes da oferta, seriam níveis potenciais, né, de acordo com os preços. Assim também a demanda aparece ali como uma relação inversa, tá? À medida em que os preços aumentam, a quantidade demandada cai e isso forma uma curva. Então ali no ponto em que há equilíbrio entre oferta e demanda, nós teríamos um preço de 3, se vendem ou o mercado se equilibra em 3, digamos, toneladas de calçados ou sandálias de couro, tá? Ao preço de 3 unidades monetárias, o mercado se equilibra vendendo, comprando 3 toneladas de sandálias de couro. Se a demanda se expandir, curva da demanda aumentada, o equilíbrio vai se dar aproximadamente em torno de um preço 6 e com uma quantidade de 5 toneladas, tá? De sandálias de couro. E com esse gráfico a gente vê aí as duas curvas, tá? Ambas afetam a determinação do preço, que conforme a posição das curvas, né, o preço poderia estar em qualquer nível. Se a curva de oferta subisse ou descesse, tá? Qual é a questão aqui? Do ponto de vista do Marx, essa curva de oferta não pode ser traçada em condições normais. Tá? Por quê? Porque ali os extremos, tá? Antes do preço 3, a curva de oferta estaria nos dizendo o seguinte: existem tecnologias que facultam uma produção de 2 toneladas ao preço de 2 e de 1 tonelada ao preço de 1,2.
Bom, isso aí é uma tecnologia incrível, né? E pela curva ela existiria. Assim como os níveis superiores lá, de preço igual a 9, preço igual a 10, que vão a cerca de 6 toneladas, também seria uma oferta totalmente, digamos, fantasiosa, né? Nível normal de consumo de sandálias de couro é 3 toneladas, aí daqui a pouco, né, se especula que a capacidade produtiva possa alcançar o dobro disso. Não, né? É claro que uma parte do problema está no exemplo que a demanda dobrou, tá? Mas o que se quer dizer aqui é que normalmente não há um espectro de técnicas que permita traçar essa curva de oferta, mas sim algumas técnicas com uma certa variação de custos da produção que se tem com elas e que não permitem traçar uma curva longa, mas sim um trecho, digamos, de curva. Então, os extremos dessa curva não existem. Olhamos agora um gráfico 2 sem curva de oferta. Essa é mais ou menos a perspectiva possível, uma das perspectivas consideradas pela abordagem do Marx. Nesse caso, o que nós teríamos? Não tem curva de oferta, certo? Ou a gente pode imaginar que a curva de oferta é uma curva vertical saindo ali do preço 3. Se a demanda mais que dobrasse, né, naquele aumento que está ali, para a curva pontilhada, nós teríamos a possibilidade da oferta se expandir, tá, até alcançar lá 8 toneladas, tá, ao mesmo custo, ao mesmo preço de 3. Tá? E quanto isso demorasse, os preços estariam se elevando. Mas à medida em que a oferta fosse passível de expansão sem acrescer custos, né, ela seria uma linha ali traçada verticalmente até alcançar a nova curva de demanda. No gráfico moderno, com os eixos invertidos, essa curva de oferta custos constantes seria uma linha horizontal. E por fim, uma terceira representação em que a oferta tem custos crescentes. E nesse caso a gente vai ter uma inter-relação entre oferta e demanda, mas dentro de um limite estreito, tá? Conforme as condições técnicas de produção. Então o que acontece? Ali nós teríamos 3 tipos de produtores. O produtor C produzindo, digamos, no nível médio, e à sua esquerda começam a comparecer produtores do tipo A, com produtividade superior, e para a direita, para poder ampliar a oferta, começam a entrar produtores do tipo B, né, com produtividade inferior. Então, aí, conforme a demanda oscilasse entre A e B, nós teríamos uma mudança nas condições de oferta, né, e compareceriam produtores em proporção diferente, e isso afetaria o valor, não só o preço. É claro que para chegar lá na produção necessária a essa curva de demanda aumentada, teria que ir cada vez mais com um produtor do tipo B, talvez alterando ainda mais a composição média, e poderia se supor um produtor do tipo D, né? Mas isso aí normalmente não é o que o Marx considera, e sim 3 tipos de técnicas produtivas. Confrontando as duas teorias, poderíamos dizer assim, ou como diz o Rubin, a teoria neoclássica apresenta 2 curvas não reguladas pelas condições de produção, o preço podendo estar em qualquer nível, e aí haveria um círculo vicioso, porque oferta e demanda são funções do preço e quer se explicar o preço pela oferta e pela demanda. Ora, na verdade, os fundamentos marshallianos para a curva de oferta levam à consideração das condições de produção.
mas levam a tal ponto que Marshall reconhecia que essa oferta positivamente inclinada é uma oferta para um prazo curto. Em condições de maior prazo, a indústria fornece produtos aos mesmos custos, e a um prazo ainda mais longo, as mudanças técnicas permitem uma curva de oferta negativamente inclinada. Aí vocês já imaginaram? Tanto a demanda quanto a oferta negativamente inclinada, não há equilíbrio, né? Não tem como determinar o preço por oferta e demanda. Então aqui vale a crítica de que essa curva de oferta completa é irreal, e também a conveniência de se estabelecer essa curva de oferta positivamente inclinada, que na verdade é governada pela lei dos rendimentos decrescentes, é muito conveniente para ser simétrica à curva de demanda e, portanto, resultar num modelo determinado. Na abordagem que deriva de Marx, a oferta não é uma curva infinita, mas um curto segmento, conforme as técnicas de produção. As condições de concorrência são reguladas pelas técnicas existentes, que acabam limitando as modificações do valor, e a demanda não é uma relação estável e independente da própria oferta.